Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, 9 de setembro, cujo evangelho que nós estamos meditando é o de Marcos 7, 31 a 37, quando Jesus fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Um episódio muito conhecido de todos nós. O evangelho de hoje é marcado pela palavra hebraica éfata, que significa abre-te. É o evangelho, portanto, onde a igreja utiliza numa das etapas da preparação para o batismo, sobretudo o batismo não só das crianças, mas também o batismo de adultos, que recebe exatamente este nome de éfata. Então, o catecúmeno, que se apresenta para ser batizado, reconhece que seus ouvidos estão fechados e sua língua presa, e, portanto, incapaz de expressar-se plenamente, por não ter feito ainda o contato com Cristo, que nós chamamos muitas vezes na catequese, aquela experiência pessoal com Cristo. Então é Jesus que, ao tocá-lo em sua pobreza, pondo seus dedos nos ouvidos surdos, tocando com a saliva sua língua presa, comunica-lhe, portanto, a vida, uma vida que é irreprimível. Então, quanto mais ele recomendava, mais então eles divulgavam esse milagre, portanto, da parte de Jesus. Curados então para anunciar, eles são curados para anunciar. É interessante observar neste Santo Evangelho a menção aqui às cidades de Tiro, Sidônia, Decápole, que era a região, portanto, as regiões dos pagãos. E lembram, portanto, essas regiões, que Jesus se interessava pelos pagãos. Estes precisam, portanto, tornar-se filhos de Deus. Mas, para isso, é necessária a intervenção de Deus, ou seja, o dedo de Deus, a graça de Deus. Primeiro, Jesus toca com o dedo as orelhas do surdo. Precisamos primeiro ouvir quem é Jesus, claro, e assimilar a sua mensagem para depois anunciar essa mesma mensagem. Jesus, em seguida, toca com a sua saliva a língua do gago. O povo antigo usava, portanto, a saliva também para curar. Era um hábito comum também na época de Jesus. Então vemos, em primeiro lugar, os gestos simbólicos. Depois vem, então, a palavra esclarecedora e transformadora. Abre-te. A palavra aramaica, éfata, está apontando, então, para a liturgia batismal da igreja primitiva. Estamos, então, diante de uma catequese batismal com os gestos e palavras de Jesus, como nós já mencionamos anteriormente. O versículo, então, 35, constata o resultado da cura. Como nós ouvimos, ele falava corretamente. Esta cura tem dimensão simbólica. Para os discípulos de ontem e também de hoje, falarem corretamente sobre Jesus, é preciso primeiro passar por um processo de cura, de catequese transformadora, através de gestos e palavras. O sacramento do batismo abre nossos ouvidos para ouvirmos as maravilhas de Deus, desprende nossa língua para o anúncio da Boa Nova e abre nossos olhos para enxergar Jesus. Só depois deste esforço de cura de Jesus, Pedro, em nome dos apóstolos, vai conseguir falar: Tu és o Cristo, como nós podemos observar no próprio Evangelho de Marcos 8, 29. O versículo 36 salienta, portanto, aquilo que nós chamamos de segredo messiânico. Jesus pede segredo para não ser confundido com um Messias político e triunfalista. A violação da ordem de Jesus mostra que aquele que recebe tantas graças e favores de Deus não consegue ficar calado. Torna-se evangelizador, anunciador das maravilhas de Deus. Claro, quem poderia conter esta alegria de ter sido curado por Jesus? É absolutamente compreensível, sob o ponto de vista humano,
que este, portanto, surdo, mudo, pudesse então proclamar essas maravilhas, aquilo que Deus realizou em seu favor. E não somente isso, mas seguir a Jesus e anunciar, portanto, o seu evangelho, como sinal também de serviço e de gratidão por aquilo que Deus operou em sua vida. Por fim, o versículo 37 revela, primeiro, a dimensão divina de Jesus, que, como Deus Criador, tudo o que ele faz é bom, recordando o texto do Gênesis 1:31. Assim também, Deus formou o homem do barro, e depois de ter formado o homem fisicamente no barro, segundo o texto do Gênesis, ele então soprou as narinas do primeiro homem, Adão. Deu-lhe, portanto, um chamado hálito de vida. É interessante observar isto. Então, também, essa dimensão divina de Jesus, como que um Deus Criador, que tudo faz e tudo é bom, né? Como nós falamos no texto do Gênesis, Deus fez tudo e viu que tudo era bom. É, portanto, o próprio encantamento do Criador com aquilo que ele, portanto, criou. Em seguida, nesse mesmo versículo, deixa claro que a profecia de Isaías 35:4, que é a primeira leitura de hoje, está se realizando em Jesus de Nazaré, que vem renovando, reintegrando os marginalizados e revitalizando o deserto da existência humana, fazendo, portanto, dos homens verdadeiros filhos de Deus. Então, nós que já assumimos essa graça do batismo, que já tivemos também os nossos ouvidos e os nossos lábios tocados no dia do nosso batismo pelo sacerdote que nos batizou, quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, membros do corpo místico de seu Filho Jesus, também somos chamados a não só ouvir, mas também a proclamar, portanto, as maravilhas do Senhor. Precisamos repetir hoje esse éfata para recordar também a liturgia batismal, não só da igreja primitiva, mas também do nosso próprio batismo. A imagem do evangelho de hoje reclama, portanto, e revitaliza a dimensão missionária e testemunhal do nosso batismo. Que possamos, então, como sinal de gratidão pelo chamado de Deus à filiação divina, proclamar também ao mundo, né, como sal da terra e luz do mundo, as maravilhas que o Senhor operou em nós e certamente vai operar em tantas pessoas que serão tocadas por este mesmo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dar-vos-ei a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo domingo.